professor Rafael Kaique, bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha ele com seus amigos concurseiros. Concurso PM Paraná, a banca responsável, a Fundação da Universidade Federal do Paraná, o Núcleo de Concursos, publicou uma retificação das informações do edital. E eu vou falar sobre essas atualizações em relação à prova discursiva. É importante trazer essas informações para vocês. Eu já havia passado antes orientações em relação ao que ia ser cobrado, falei que ia ser uma prova do gênero dissertativo argumentativo, mesmo que o edital, o que foi publicado anteriormente, o primeiro deles, tinha lá expresso apenas os critérios de avaliação. E lá no primeiro item, a argumentação lógica já indicava que era uma prova discursiva do gênero dissertativo argumentativo, mas ficou em aberto essa informação e alguns candidatos haviam demonstrado que seriam cobrados vários tipos de prova discursiva a partir de concursos anteriores dessa banca. Teve um vídeo também que eu tinha disponibilizado aqui comentando dois tipos que seriam os mais possíveis de serem cobrados, que era aquela prova com introdução, desenvolvimento, conclusão. Fiz uma simulação de um tema que foi fake news e também no outro vídeo que eu havia publicado falei que seria do gênero dissertativo argumentativo, mostrando que a banca já tinha cobrado o resumo opinativo e também que poderia ser cobrado aí aquele modelo com introdução, desenvolvimento, conclusão. A banca mudou algumas informações, mas era aquilo que eu já tinha comentado, aquilo que já era previsível, que era dissertação argumentativa, o que ficou mais claro agora nessa atualização, nessa retificação, a quantidade de linhas e de que forma a prova de redação vai aparecer lá no dia que você for realizar o concurso. Então eu atualizo essas informações com esse novo vídeo, até para a gente não perder tempo com informações que agora foram modificadas com essa retificação do edital. Vou comentar essas informações, de novo trago para vocês análise em relação aos critérios de correção, ao que você deve fazer lá na prova discursiva. Este então é o documento que foi publicado pela banca com a retificação do edital. Ela apenas acrescenta algumas informações que não estavam explícitas e nos interessa a parte da prova discursiva, o item 7.1. Etapa discursiva composta da elaboração de um texto dissertativo argumentativo sobre tema atual, a partir da leitura de um ou mais textos de referência, integral ou fragmento. Quando a banca especifica o tipo da prova discursiva, a tipologia textual, já está claro aqui que é aquele modelo referência que nós conhecemos. A introdução, o desenvolvimento e também a conclusão. Em análises anteriores, como não estava explícito no edital, a gente tinha como referência provas de outros concursos que foram organizados por essa banca. Tínhamos lá o modelo de resumo opinativo, de 12 a 15 linhas. Então a gente vai descartar aquela referência, descartar aquele modelo de prova discursiva, porque agora está bem claro que vai ser apenas este modelo, que é o modelo mais tradicional de todos os concursos públicos. A única diferença, a gente vai ver agora no edital que também foi atualizado, é que ela coloca a quantidade de linhas, mínimo de 20 e máximo de 25 linhas. Então não é aquele mínimo de 20 e máximo de 30 que nós também tínhamos como referência de outros concursos. Temos aí uma quantidade menor em relação ao máximo de linhas. Mas isso não vai mudar em nada a estrutura da prova discursiva, da redação. Tem que ter a sua introdução, uma introdução aí com um mínimo de 5, máximo de 6 linhas mais ou menos. Aí eu coloco uns 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. A gente consegue, dentro desse modelo, obedecer essa quantidade máxima de linhas, que são a 25. Claro que também você tem que ter uma escrita concisa e objetiva, evitar o excesso de informações. Eu vou, inclusive, publicar aqui um vídeo com um modelo de redação simulando um tema. Vamos aos critérios de correção. Isso aqui é muito importante. Primeiro, para a correção da questão discursiva serão utilizados os seguintes critérios. A argumentação lógica, você tem que estruturar a sua redação colocando informações, ideias que fundamentam o que você está escrevendo. Digamos que temos aí para a prova discursiva o tema violência urbana. A sua discussão tem que trazer dados, tem que trazer informações que são pertinentes, que são lógicos. Então a sua estrutura de redação tem que trazer essa construção de texto, essa organização de ideias, que é a argumentação lógica. Depois, domínio da estrutura discursiva do gênero textual, que é o gênero dissertativo argumentativo. Quando coloca aqui a estrutura, domínio dela,
é aquela em que eu comentei agora, introdução, desenvolvimento e também a conclusão. O que você tem que prestar atenção aqui dentro desse critério de correção é obedecer o que tem que ser colocado em cada um desses elementos. E quando você obedece essa estrutura, você atende à coesão textual. Na introdução, é importante que seja retomado o tema, o que está sendo proposto pela banca, e além de retomar o tema, você tem também que dar o enfoque do seu texto. Quais são os argumentos que você vai discutir lá na sua produção textual? Nos 2 parágrafos de desenvolvimento, você tem que colocar argumentos que vão dar embasamento para a sua discussão. Então eu coloco lá no primeiro parágrafo um argumento, no segundo parágrafo outro argumento. E aqui eu quero trazer uma orientação que é muito importante. Redação não é algo fragmentado. Não é porque a gente tem lá uma estrutura muito dividida, introdução, desenvolvimento, conclusão, que eu vou fragmentar o meu texto. Não. As ideias precisam estar totalmente encaixadas umas nas outras. O texto precisa ter uma progressão textual, uma sequência lógica. Eu preciso conversar com as partes do meu texto. E por último, obedecendo aí também a estrutura desse gênero textual, a minha conclusão. Conclusão é o momento em que eu dou um desfecho para aquela discussão e, além de dar um desfecho, eu vou indicar soluções práticas para aquela problemática, o que nós chamamos de proposta de intervenção. O gênero dissertativo argumentativo tem que ter proposta de intervenção. Qual é o maior erro cometido pelos candidatos e candidatas quando eu vou fazer correção de redações ou também fazer elaboração de recursos? É que muitas vezes eles pegam a introdução, fazem lá a indicação do que vai ser discutido, pegam o desenvolvimento, colocam as ideias que são pertinentes à discussão e aí na conclusão eles retomam essas informações. Eles reafirmam o que foram colocados lá nos parágrafos anteriores e não dão um desfecho para aquela discussão e nem indicam como que aquilo pode ser resolvido, que é a proposta de intervenção. Conclusão serve para isso, para você fechar a discussão, para você indicar soluções para aquela problemática. Não é o momento para você retomar ideias anteriores, reafirmar o que você já escreveu, o que escreveu ficou lá atrás. E muito menos fechar a conclusão com reflexão. Muita gente pensa que a conclusão é para refletir sobre o tema. Não é para refletir sobre o tema. Não é para você deixar uma pergunta, não é para deixar algo em aberto para o examinador. Ele quer que você, de fato, dê um fechamento para o seu texto. Outro critério de correção, domínio da língua culta contemporânea, que é justamente aí a norma padrão da língua portuguesa, obedecer uso adequado de verbos, normas de concordância e também a questão aí do vocabulário, isso aqui é importante. Evitar repetir palavras, usar sinônimos. Aqui nós temos o domínio de estruturas sintáticas próprias da escrita, bem como sinais de pontuação. Aqui a gente tem muitos problemas em redações em relação à pontuação. O candidato e a candidata não consegue colocar pausas no texto. Para evitar esses erros de pontuação, é importante que você escreva de forma objetiva. Evite períodos longos, frases muito longas. Escreva de forma mais concisa. Escreva o máximo de informações com o mínimo de palavras. Isso evita erros de pontuação. Aqui é a fidelidade ao que propõe a questão. Dentro desse critério de correção, você tem que escrever exatamente o que foi solicitado. Se a banca coloca lá como proposta temática a persistência da violência urbana na sociedade contemporânea, você não vai escrever sobre a redução da maioridade penal. Você tem que exatamente discorrer sobre aquilo que foi solicitado. Por isso que é importante ler os textos motivadores, que são aqueles fragmentos que a banca coloca como uma forma de você ter ideias para produzir o seu texto. E aqui eu já vou responder algumas dúvidas em relação aos textos motivadores. Eles servem como base, como referência. Você pode utilizar algumas informações, mas não copie o que está naquele texto motivador, apenas mencione aquela ideia. E, além disso, o texto motivador, ele pode vir com um artigo de opinião, pode vir também com uma notícia, uma manchete em relação àquele assunto. E depois do texto motivador, vem os comandos. A banca vai colocar, redija um texto discutindo sobre essa problemática. Fique atento a essa parte também da redação que a banca vai solicitar para você. Aqui nós temos a legibilidade do texto e também o respeito às normas ortográficas em rigor. A organização global e coerência do texto é você ter um diálogo entre as partes,
uma progressão textual, não é escrever de forma solta. E por último, o uso adequado de recursos coesivos, que é o uso de elementos que vão dar esses vínculos na sua produção. Então, começar lá o primeiro parágrafo de desenvolvimento com: é preciso destacar em primeiro lugar que, em primeiro lugar, é necessário analisar isso. São elementos coesivos. E lá na sua conclusão tem que estar também vinculado aos parágrafos anteriores. Portanto, dessa forma, e aí você vai conseguir trazer para a sua produção essa correlação entre todas as partes que foram desenvolvidas. Abertas as inscrições do curso Lista VIP Redação PM Paraná, curso focado nos critérios de correção no perfil da banca organizadora, a Universidade Federal do Paraná, um preparatório de peso para você fechar a prova discursiva, tirar uma excelente nota. Começa agora no dia 7 de abril, as inscrições já estão em andamento, metade das vagas já foram preenchidas. Se você não garantiu a sua, entre em contato no link que aparece aqui na descrição desse vídeo que eu te passo as informações. Ele é ministrado através de uma lista de transmissão pelo WhatsApp, é uma sala virtual, onde você vai receber no seu contato os conteúdos do curso, simulações de redação, análises em áudio do que você deve desenvolver no seu texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, e também redações padrão, que são textos que eu produzo com avaliação nota máxima dos principais assuntos que podem ser cobrados, para que você tenha aí uma orientação em relação ao que deve ser produzido. Você também vai ter acesso a 2 correções, produz aí textos, temas que eu abordo durante o curso, envia para mim e receberá uma correção detalhada em áudio, dando um feedback do que você tem que avançar no seu texto, dos pontos que são positivos. Faça como centenas de alunos de outros cursos que eu já ministrei para vários concursos pelo Brasil inteiro, que tiveram notas excelentes. Você é o meu convidado também a fazer parte desse rol de sucesso. Um forte abraço e até a próxima.